Obrigado, Sr. Vicente Ferreira. Sr. Deputado Jorge Fão, presumo. Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente da Empordef, Sr. Vicente Ferreira, muito obrigado pela presença e mais uma vez também pela serenidade e pela frontalidade das suas explicações. E eu, sinceramente, lhe digo, a sua tarefa, a sua empresa relativamente a esta questão dos taleiros navais de Viana do Castelo é realmente matéria difícil. Admito que o grupo Empordef tenha também outros desafios, mas não tenho dúvida nenhuma que o senhor também lhe tocou na rifa um dossiê bem complicado. E acho que, sinceramente, também não tem tido grandes ajudas. A sensação que eu tenho é que o senhor, os factos, a envolvente e até a própria tutela, acho que não o tem ajudado. E, portanto, ainda mais, deixe-me dizer-lhe que reconheço que é difícil o seu papel e que é difícil a sua tarefa. E, portanto, o senhor manter esta serenidade e essa frontalidade naquilo que diz e da forma como fala é motivo de registro da nossa parte de elogio. E dizia-lhe que não tem tido sorte, nomeadamente porque não me parece, ou não nos parece, que da tutela, Governo e Ministério da Defesa, Governo-Geral e Ministério da Defesa em particular, tenha havido também a criação de condições que o ajudem um pouco mais na sua tarefa, e ainda por cima teve o azar de ver bater com a porta um seu colega administrador, há bem pouco tempo, dizendo aquilo que disse, sobre as razões que o levavam a bater com a porta. Essencialmente, falta de decisão, diz o Dr. Novaes, e as consequências, diz ele, que colocam os taleiros navais como um barco à deriva, inércia, bloqueio. 3 palavras que ele hoje aqui reafirmou. Aliás, questionando-lhe eu se ele reafirmava essas razões, exatamente ele disse, reafirma as razões que estiveram na base da sua demissão. E esta primeira questão que eu lhe queria colocar era exatamente essa, Sr. Dr. Vicente Ferreira. Perante esta reafirmação das razões que levaram o Sr. Dr. Novaes a abandonar a Empordef, o que é que o senhor tem a dizer sobre isto? De quem foi, afinal, a indecisão e a inércia? Foi da Empordef e do seu Presidente? Ou também as condições da envolvente política, nomeadamente do Governo, contribuíram para essa indecisão e para essa inércia? E explico porquê. E o senhor confirmar-me-á. Em novembro, teria sido apresentado ao Sr. Ministro da Defesa, calculo eu, um plano, ou seja, na sequência daquilo que foi o trabalho desenvolvido desde setembro, que foi dito que era efetivamente a data para a apresentação da proposta. Depois foi solicitado para outubro. Depois, a seguir, era para novembro, calculo eu que em novembro este plano que foi apresentado pela Empordef, plano de viabilização dos taleiros, solução para os taleiros navais de Viana do Castelo, é apresentado à tutela, à defesa. Primeiro, confirma-se que efetivamente foi o trabalho produzido e a atitude tida pela Empordef. Genericamente perguntava-se se o modelo que na altura era proposto era um modelo da concessão, se era um modelo da privatização total ou parcial, se havia várias empresas, vários grupos interessados nesse processo e nesse mesmo plano eram indicados como soluções. E se isso foi construído na base desse trabalho, eu não duvido. Aliás, eu quando cá esteve em 25 de janeiro, dizia exatamente, temos estado a trabalhar afincadamente para encontrar uma solução. Se isto aconteceu em novembro, não sei muito bem exatamente quando foi, poderá dizer se foi no princípio, se foi no fim, mas não interessará talvez muito. Então, o que é que nós temos andado a fazer entre dezembro, o mês todo, janeiro, o mês todo, fevereiro, o mês todo, e em 20 de março só, imediatamente na véspera destas audições, é que efetivamente acontece uma comunicação, enfim, um ato público, mediático do Governo, dizendo que está tomada a decisão, será a privatização a 100% e vai rapidamente disputar-se recursos financeiros necessários para retomar o funcionamento dos taleiros navais, o funcionamento, ou melhor, o cumprimento dos contratos que estão em causa, particularmente da construção dos navios asfalteiros. Então esta indecisão, esta inércia e este bloqueio a que se referirá o Dr. Luís Novaes é essencialmente do Governo, acha? Ou é da Empordef? Neste espaço de tempo, não sei precisar exatamente quando,
o Sr. Vicente Ferreira tenha uma audiência com o Sr. Presidente da República. Gostava de saber se foi o Sr. Presidente da República, naturalmente que não o questiono, como é evidente seria da minha parte inaceitável sobre o conteúdo dessa conversa, mas foi o Sr. Presidente da República que chamou o Sr. Presidente da Empordef? Só isso preciso saber, ou foi o Sr. Presidente da Empordef que pediu ajuda ao Sr. Presidente da República? Matéria que, no meu entender, tem importância de ser esclarecida. Uma outra questão, prende-se exatamente com aquilo que já foi aqui aflorado, é com esta... O senhor em janeiro dizia, aliás eu questionei-o, quando dizíamos não há dinheiro e as finanças consideram ilegal, penso que foi este o termo usado, disponibilização de qualquer recurso financeiro para fazer face àquilo que eram as questões evidentes, dificuldades de tesouraria e necessidade de disponibilidade financeira para adquirir materiais para retomar as construções. O Dr. Luís Novaes disse aqui que em dezembro tinha conseguido, através de um grupo bancário, e depois ele fala em bloqueio, tinha conseguido disponibilidade financeira ou disponibilidade desse grupo para financiar o retoma das construções, ou seja, da atividade dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Eu não sei se não recordei bem se o Sr. já se referiu ou não a essa questão em concreto agora, mas eu gostava que sobre isto dissesse um pouco mais. Isto teve, efetivamente, alguma veracidade, sustentabilidade? Houve propostas ou não houve propostas? Há aqui uma outra questão que lhe queria colocar também, que é poderá considerar-se de menor importância, mas a forma afincada como o Dr. Luís Novaes se referiu, parece-me que precisa de confirmação da parte do Dr. Vicente Ferreira. São ou não escritas, desenvolvidas, lavradas atas das reuniões do Conselho de Administração da Empordef e são ou não são devidamente registadas as várias posições que nas reuniões do Conselho são tomadas? O Dr. Luís Novaes, não percebi muito bem, disse internamente que não havia atas, depois já disse que não havia atas, mas que não estavam assinadas e, portanto, essas atas retratam de forma fidedigna este tempo que tem decorrido com estes avanços e recusos e essas hesitações todas que têm acontecido à volta dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Por último, só uma outra questão. Em janeiro, em 25 de janeiro, na altura eu questionava o Sr. Presidente sobre isso, o senhor dizia, há um interessado. Há um só. Dos 8 que houve, caíram 6, agora há um, é o único. E depois eu dizia, bom, e se falhar esse, o que acontece? E o senhor dizia, bom, efetivamente, falhando este plano, provavelmente só o encerramento. Estamos em março, isto foi em janeiro. Em março, afinal, dizem agora que há 6 interessados para um processo de privatização. Ou seja, sinceramente, doutor, já não percebemos nada disto. Portanto, era importante que nos desse sobre estes temas e sobre estas questões que eu aqui coloquei alguma ajuda para perceber estas indecisões, estas indefinições e estas contradições que cada vez percebemos mais nesta história recente da gestão dos estaleiros navais de Viana do Castelo e, naturalmente, no exercício das suas funções como Presidente da Empordef e sob a tutela deste Governo. Era importante porque realmente acho que isto cada vez está mais baralhado e mais adensado no final desta sessão de audiências que hoje tivemos aqui a realizar. Muito obrigado.